Meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à Escola de Liderança e Ministérios, tá bom? Da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Estamos matriculados no curso Batalha Espiritual e hoje nós daremos a segunda aula, tá certo? Segunda aula. Antes, eu gosto sempre de, além de dizer o tema, que é conhecendo e vencendo a batalha invisível, conhecendo e vencendo a batalha invisível, eu gosto sempre de lembrar um pouco do que a gente estudou na aula passada, a gente rememorar um pouquinho, tá bom? Na aula passada a gente introduzimos a disciplina de batalha espiritual, falando que a mesma é fruto de um estudo baseado na obra de Max Sanders, tá bom? E que essa batalha havia uma necessidade de nos prepararmos para essa batalha interior. Entendemos que nessa batalha nós temos que sermos despertados a três linhas chamada de confronto, né? Fazermos o autoconfronto, aprendermos a superar os nossos medos, vencer as barreiras, como também sermos transformados. Que era uma jornada de autoconhecimento e fé, e que juntos nós iremos descobrir estratégias bíblicas para que a gente possa vencer as forças que nos afastam de um potencial que todos nós temos em Cristo, tá bom? Falamos também que essa guerra, ela não é uma guerra para fracos, né? E que exigiria de nós três coisas fundamentais: coragem, disciplina e também determinação, que todos nós somos chamados, sem dúvida, a confrontarmos essas sombras que habitam dentro de nós, né, e superarmos limitações que nos impedem de avançar e limitações que nos impedem de encontrar a força para que a gente possa vencer as adversidades. Eu deixei bem claro que durante o semestre nós seríamos desafiados a questionar nossas crenças mais profundas, como também a enfrentar medos paralisantes, e que descobriríamos juntos a verdadeira natureza da alma perante Deus. E eu gostei, assim, eu falei, e é uma expressão que eu gostei bastante, que essa jornada, além de ser uma jornada de autoconhecimento e de transformação, né, a guerra espiritual, que não é apenas uma luta, ela seria também uma oportunidade, e é uma oportunidade de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Para isso, tem um propósito que é adquirirmos e sermos levados ao processo de santificação, mas que esse processo, ele é um processo contínuo, ele não é algo automático, que acontece de uma hora para outra, né? E que seria trabalhado a formação do caráter, que levaria à vitória espiritual. Então, é claro, esse estudo foi desenvolvido com esse foco, né, um foco do processo de santificação e, consequentemente, na formação do caráter de Cristo em nós. O maior objetivo é fazer com que o caráter de Cristo, ele esteja em nós e que, sendo assim, nós teremos vitórias espirituais todos os dias, tá bom? Então, falamos do campo de batalha, e que o campo de batalha ele começa na mente. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo, olha, transformai-vos. Por meio de quê? Pela renovação da mente, para que experimentei qual seja boa. Então, a gente primeiro precisa ter a mente renovada e transformada, para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita, que é o quê? A vontade de Deus. Então, entendemos na aula passada que nós aprenderíamos a identificar os pensamentos que não procedem de Deus, e fazer com que, entendendo e identificando esses pensamentos que não procedem de Deus, a gente possa, assim, substituí-los. Por quê? Por verdades bíblicas. E se a gente substituir esses pensamentos que não procedem de Deus por verdades bíblicas, logo, essas verdades bíblicas vão trazer para nós libertação, vão trazer para nós cura na nossa alma, tá bom? Falamos das armas da nossa batalha, sem dúvida, a palavra de Deus,
porque a palavra de Deus, ela é quem desfaz as mentiras espirituais, é ela quem ilumina, tá bom? E ilumina o nosso caminho. Falamos que outra arma de batalha que nós precisaríamos é estarmos orando perseverantemente, tá bom? Tendo uma fé inabalável e comunhão com os santos. Comunhão com os santos. Então, claro, essas armas, elas não são carnais. Elas não são armas carnais. No entanto, são poderosas em Deus. E sendo poderosas em Deus, elas são capazes de destruir qualquer fortaleza. Qualquer fortaleza. E tendo essas armas na nossa batalha, que é a palavra de Deus, a oração perseverante, a fé inabalável, a comunhão com os santos, né, nós estaremos equipados para enfrentar qualquer oposição espiritual que surja em nosso caminho, tá bom? E a estratégia para a vitória é estarmos vigilantes constantemente, tá bom? Por isso, 1 Pedro 5,8 nos ensina, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, não é, que é o diabo, ele anda em nosso derredor, e ele anda de que maneira? Bramando como um leão, né, buscando a quem possa devorar. E esse a quem ele quer devorar, certamente, são aqueles que estão fracos espiritualmente. Então, a vitória na guerra espiritual, ela não é um fato isolado. Não, nunca vai ser um fato isolado. E ser, em si, um estilo de vida que deve ser cultivado, né, através de práticas espirituais consistentes e de um coração que esteja completamente rendido diariamente ao Senhor. E que essa outra estratégia é a renovação diária, né? Fazendo com que a gente possa criar uma rotina de comunhão com Deus. O que é que você faz durante o dia? Eu trabalho, eu cuido de casa, eu preparo aula, eu faço seja lá qualquer outra coisa. Mas será que você está colocando na sua rotina inserindo como estratégia para vencer o inimigo a oração, a leitura bíblica e a adoração a Deus? Essas coisas não podem faltar no nosso dia. Todos os dias a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa adorar o Senhor para que a gente possa ter essa renovação diária e, claro, prestarmos contas. E essa prestação de contas é estar conectado a irmãos maduros, a irmãos que possam nos apoiá-lo e que também a irmãos que possam nos confrontar. Agora, é claro, com amor, quando assim for necessário. Então, a guerra espiritual ela não é um evento isolado, nós aprendemos na aula passada, mas ela é um estilo de vida e que deve ser cultivado através dessas práticas. Essas práticas que são espirituais, essas práticas que são consistentes e de um coração que esteja rendido ao Senhor. Rendido ao Senhor. Entendemos que no conflito existem dois lados, o lado da luz e o lado das trevas. No lado da luz, Deus, ele é a fonte de todo bem. Deus, ele se acompanha de quem? De seus anjos e de seu povo, né? O propósito de Deus é encher toda a criação com sua glória e assim promover justiça e verdade, promover bondade e paz, promover amor e alegria, e ele convida as pessoas a crerem nele e a se tornarem cidadão dos céus, mesmo enquanto estiverem aqui na terra. Já ao lado das trevas, Satanás, isso é muito importante a gente entender. Satanás, ele rebelou-se contra Deus. Ele se tornou o iniciador do mal. Ele se aliou a demônios e também se aliou, sabe a quem? Isso é importantíssimo a gente sabermos e estarmos conscientes a todos aqueles que ele consegue enganar. Então, tem pessoas que talvez esteja próximo de nós, que seja aliado de Satanás na batalha contra nós. Na batalha contra nós. Por quê? Porque Satanás já o enganou e assim o usa como instrumento para nos afastar de Deus. Então, seu propósito, nesse lado, ele estando nesse lado das trevas, é destruir a criação, é opor-se à glória de Deus, tá certo? É espalhar pecado, é espalhar ódio, né? E ele tenta impedir, a todo custo, que pessoas elas creiam em Deus. Ele tenta impedir que pessoas se tornem cidadãos dos céus. Então, meus irmãos, é importante a gente entender que a estratégia de Deus sempre será de iluminar, sempre será de salvar. Já a estratégia de Satanás vai ser sempre para enganar e para destruir. Entendemos que nós temos três frentes de batalhas, uma delas é o mundo, tá bom? O mundo, e nós fomos ensinados que nós não devemos amar o mundo, porque nem o que está no mundo, porque quem ama o mundo, de maneira nenhuma, o amor do Pai está nele. Outra
frente de batalha é a nossa carne, tá bom? É a nossa carne, não é? A Bíblia diz, pois, porque eu sei, Paulo escrevendo, é um resumo de Romanos 7, de 14 a 25, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, não habita bem algum. E outro é o diabo. Por isso, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão. Na batalha contra a carne, a gente entendeu que essa batalha, o nosso maior inimigo, ele está dentro de nós, ele está dentro de nós, né? Paulo escrevendo Romanos 7, 19 a 20, ele diz, olha, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, a carne, ela não se limita a atos pecaminosos que as pessoas veem. Por exemplo, ao ato de adulterar, de matar, de roubar, né? De praticar coisas que todo mundo está vendo. Mas o pecado, ele também se manifesta com atitudes internas. Que atitudes são essas? São o orgulho, a inveja, o egoísmo, a ambição desmedida. Né? Então, a batalha contra o diabo. Quem ele é? A gente entendeu que ele não é aquele homenzinho, né, que veste a roupa vermelha, com casco, com chifre, não. Ele é um ser espiritual. Ele é um anjo caído que ele lidera um exército de demônios. E de que maneira ele age? Ele é o estrategista-chefe. Ele usa o mundo, ele usa a carne, ele usa isso como ferramenta. Né? Seus ataques, eles podem ser sutis, né? Como dúvidas, trazendo desânimo, né? Ou também pode ser explícito, através de opressão demoníaca, tá bom? Então, o diabo, ele sempre vai procurar afastar as pessoas do propósito de Deus, ele sempre vai procurar afastar as pessoas do que Deus traçou, mas nossa vitória não dependerá nunca da nossa própria força, mas da autoridade que temos em Cristo. Por quê? Porque Cristo já derrotou o diabo aonde? Na cruz. No entanto, nós precisamos entender que a chave para isso, para vencermos, é estarmos submetidos a Deus, resistindo ao diabo, tá bom? Confiando plenamente. E 1 João 4 diz, ele é maior, ele é mais poderoso do que o que está no mundo. Então, isso foi o que nós estudamos de forma mais detalhada na aula passada. E hoje, a aula 2, nós vamos para a parte 2 de conhecendo e vencendo a batalha invisível. O objetivo maior da aula de hoje é fazer com que a gente aprenda que nossa força humana, nós enquanto seres humanos, o poder humano ele é insuficiente para vencer as batalhas. E ele começa com a seguinte afirmação: certamente é impossível controlar uma enchente com um lança-chamas. É claro, certamente é impossível apagar um incêndio na floresta com holofotes ou parar um furacão com tiros de revólver. Quem será que conseguiria fazer isso? Então, da mesma forma, eu não posso, você não pode enfrentar batalhas que são sobrenaturais com forças naturais. Então, o poder humano não tem efeito nenhum sobre o mundo espiritual. Isto é, guerra espiritual se ganha no campo espiritual, não com força humana, não com força humana. Então, às vezes, aceitar essa verdade pode ser difícil. E é difícil para muitas pessoas. Por quê? Porque certamente crescemos e somos acostumados a depender de nós mesmos. Depender de quê? Da nossa força física, depender das nossas habilidades nos negócios, depender dos nossos talentos artísticos, né? E certamente isso é um desafio, colocar essas capacidades aonde? Aos pés da cruz, abrir mão disso, abrir mão de entender que a minha força física não vai fazer com que eu vença a guerra espiritual. A minha habilidade em negociar, a minha habilidade que eu tenho nos meus negócios, talvez, ou no meu trabalho, não vai fazer com que eu vença a guerra espiritual. O meu talento artístico, que eu, porventura, venha a ter ou tenha, também não vai fazer com que eu vença a batalha espiritual. Então, é um desafio a gente colocar todas essas capacidades aos pés da cruz,
e admitir que na guerra espiritual, a força física, a habilidade nos negócios que você porventura venha a ter, o seu talento artístico, tudo isso é inútil para que você vença, para que a gente vença a guerra espiritual. E o que é que eu preciso fazer para vencer a guerra espiritual e entender a insuficiência do meu poder ou do poder humano? É dizer, Senhor, vem cá, Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Então, até chegarmos a esse ponto, se a gente não chegar a esse ponto de dizer, Senhor, me ajuda a vencer essa guerra espiritual, nós estaremos o quê? Iludidos. Nós estaremos destinados, sabe a quê? À derrota. Nós já entramos na batalha perdidos. Perdidos. E não há sensação pior do que começar uma batalha sabendo que estamos perdidos. Então, eu preciso realmente dizer, preciso ter humildade para dizer, Senhor, Jesus, ajuda-me. Porque só com o Senhor nós venceremos. Então, nesse ponto de entendermos a insuficiência do poder humano, há uma divisão de trabalho na guerra espiritual. Há o trabalho de Deus. Deus, ele sempre vai fazer o seu trabalho. Ele vai prover o poder, ele vai prover proteção. É Deus quem nos dá o discernimento e é Deus quem nos dá a vitória sobre as forças espirituais malignas. Mas eu, enquanto ser humano, preciso fazer a minha parte. O homem, ele faz o trabalho do homem. Deus não vai fazer o que é para eu fazer. Nossa responsabilidade, enquanto Deus ele provê poder, enquanto Deus ele dá proteção, enquanto Deus ele nos dá discernimento e vitória sobre as forças espirituais malignas, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso usar a armadura espiritual e eu preciso permanecer em Cristo. Então, a minha parte no trabalho, nessa guerra espiritual, é fazer isso. Obedecer, confiar, usar armadura espiritual e permanecer em Cristo. Essa é minha função e minha parte. Então, o homem não pode fazer o trabalho de Deus e Deus não vai fazer o trabalho do homem. Então, o combate espiritual ele deve ser travado a uma maneira. E a que maneira? A maneira de Deus. E a nossa tarefa é, enquanto servos de Deus, aprendermos a tática de Deus. E na batalha, nos apoiar, sabem quem? Exclusivamente em Deus. Na batalha, nos apoiarmos exclusivamente, totalmente em Deus, para que a gente possa vencer a guerra espiritual. O inimigo, ele possui armas, e nós precisamos conhecer, saber as armas que ele usa. Primeiro, entender que o nome hebraico de Satanás é Abdon. Seu nome grego, Apolion, significa o quê? Destruidor. Olha o que diz Apocalipse 9:11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico era o nome de Abdon e em grego Apolion. Então aqui o anjo do abismo quer dizer, ele é o líder, o diabo, Satanás é o líder, não é? Das forças destrutivas, não é? Que são liberadas no juízo das trombetas, tá certo? E ele é chamado de destruidor. O diabo ele é destruidor e ele quer sempre destruir a obra de Deus. Ele também é chamado de antiga serpente. Por quê? Porque engana todo mundo. Olha o que está aqui em Apocalipse 12:9. E foi precipitado como o quê? O grande dragão. Isso representa Satanás em sua fúria e poder maligno. Não é? Representa a figura do dragão aqui. A figura do dragão mostra o seu caráter que é destrutivo e é cruel. Antiga serpente. Essa é uma referência feita lá no Éden, que consta lá em Gênesis 3, quando enganou Eva, e mostra que o inimigo, ele é o mesmo desde o início da história da humanidade. E quando diz assim, olha, ele é a antiga serpente, quer dizer, ele é o enganador, né? Ele é o enganador, né? Chamado o diabo Satanás, engana todo mundo, e foi precipitado na terra, né? Precipitado na terra. Essa expressão descreve o quê? Sua derrota no céu. Ele e seus anjos, que são rebeldes, os demônios, eles foram expulsos da presença celestial de forma definitiva, sendo limitados
agora a atuação na terra. É limitado, tá bom? Então, continuando. Jesus afirmou, e João registrou, no capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira, capaz de fazer o quê? Fazer com que o veneno, olha só, o veneno ele tenha gosto de mel. Olha só, João 8,44. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso, ele é mentiroso e pai da mentira. Em resumo, Jesus está dizendo o quê? Ele está mostrando que aquele que rejeita a verdade e se apega à mentira, que rejeita a verdade e se apega à mentira, estão vivendo segundo a natureza do inimigo e não estão vivendo como filhos de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Por isso que precisamos viver na verdade, porque se a gente se apega à mentira, a gente está vivendo segundo a natureza do inimigo, não é? Paulo vai advertir dizendo que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Ele pode se disfarçar, né? Disfarçar o mal como se fosse o bem. Olha só. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então ele se apresenta, né, de maneira aparentemente verdadeira. Ele vai se apresentar muitas vezes de forma bondosa, ele vai se apresentar muitas vezes de forma iluminada, mas a sua intenção sempre será enganar e afastar as pessoas de Cristo. Então, Paulo aqui está fazendo um alerta, né, que nem tudo que parece espiritual, nem tudo que parece iluminado vem de Deus. Então, é necessário que a gente possa ter discernimento, que a gente possa obedecer e seguir a palavra de Deus, para que a gente não possa cair no engano. Por isso que nós precisamos conhecer, aprender da palavra de Deus, para não sermos enganados. A Bíblia também vai nos ensinar, nos alertando sobre as armas do inimigo e suas astutas ciladas do diabo. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11, quando ele diz, olha, revesti-vos de quê? De toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestir-se indica atitude contínua. Não é vestir uma vez, mas é viver todos os dias preparado. Revestir-vos não é uma indicação, não é algo que você vai vestir apenas uma vez. Está indicando que deve ser uma atitude contínua. A armadura de Deus simboliza os recursos espirituais, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus, oração, né, que certamente vai ser trabalhado isso na próxima aula, é a sequência desse capítulo 6, a partir do versículo 12, e eu preciso me revestir dessa armadura de Deus, para quê? Para estar firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo. E o que seriam as ciladas do diabo? Enganos, tentações, estratégias que o maligno usa para afastar os cristãos de Cristo. Então, Paulo aqui está ensinando que a proteção do crente nunca vai estar na força humana. A proteção do crente, ela depende das armas espirituais, e essas armas espirituais, quem as provê é Deus, e Deus, ele vai prover justamente para que a gente possa resistir o inimigo. Então, como Satanás nos engana? Satanás vai sempre apelar para a concupiscência da carne. Ele vai sempre apelar para a concupiscência dos olhos. E vai sempre apelar para a concupiscência, para a soberba da vida. Porque a Bíblia diz, olha, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, isso é, desejos desordenados ligados à natureza, à imoralidade, tá bom? A vícios, a prazeres que vão nos afastar de Deus. Ele diz, olha, a concupiscência dos olhos, a cobiça daquilo que se vê, né? A busca por status, tá bom? A inveja, aquilo que não é nosso. Aí ele diz a soberba da vida, orgulho, vaidade, autossuficiência, buscar status, né? Buscar poder, e poder que não depende, e vivermos como se a gente não dependesse de Deus. Então, essas três áreas, elas resumem, meus irmãos, resumem as tentações humanas e refletem o que o mundo que é um sistema de valores que é cheio
que é dirigido por um sistema de valores contrário a Deus, oferece. E isso não vem do Pai, porque Deus ele é santo, santo. Mas o que vem do mundo é dominado pelo pecado. Então, João aqui está alertando que nós não devemos nos deixar dominar pelos desejos da carne. Nós não devemos nos deixar dominarmos pelos olhos cobiçosos, nem pelos orgulho da vida, pois nada disso tem origem em Deus. E olha só, que é como Satanás nos engana. Ele faz com que o mal venha a parecer bom. Ele distorce a natureza do pecado, minimizando suas consequências e exagerando seus prazeres momentâneos. Que prazeres são esses? Ele faz com que o pecado seja disfarçado de prazer. Aí entra o vício como as drogas, o álcool em excesso, a pornografia, né? Que pode parecer algo que dá alegria, que dá satisfação à nossa carne de forma momentânea, mas que vai acabar nos destruindo. E destruindo por quê? Porque tudo isso, álcool, droga, pornografia, imoralidade sexual, destrói relacionamentos. E mais do que isso, destrói a saúde e destrói a vida espiritual. Então, como parece bom? Porque traz prazer imediato. Então, parece bom, mas o resultado real, sabe o que é? São muitas pessoas que vivem na escravidão e estão sendo destruídos. Então, é isso. O mal parece ser bom. Com relação à ganância, entrar em esquema de corrupção, em fraudes, em negócios ilícitos que prometem fiquem ricas rapidamente. Então, a expressão muitas vezes é: meu querido, olha, a chance é única de melhorar de vida, você tem uma chance única, mas o resultado real disso tudo, sabe o que é? É você perder a integridade, é você ter problemas legais e você se afastar de Deus. Né? É alguém, muitas vezes, que acha que não precisa orar, nem depender de Deus, porque acredita que sozinho é capaz. E isso parece ser bom, transmite força, independência. Eu sou forte, eu sou independente, mas o resultado, sabe o que é? Queda, é fraqueza e fracasso espiritual. Então, Satanás nos engana dessa maneira. Ele faz com que o mal pareça bom. Ele faz com que o falso pareça ser verdadeiro. Então, você pode ouvir e está cheio de muitas pessoas fazendo isso, pregando, usando versículos isolados, para quê? Para justificar práticas contrárias à vontade de Deus. Então, por que parece verdadeiro? Porque muitas vezes usam a Bíblia, mas usam a Bíblia fora do contexto. E o resultado real disso tudo é distorção da fé, é o afastamento da verdade. Então, fazem falsas promessas, né? Usam a linguagem espiritual de promessas de bênção, e muitas pessoas caem nisso. No final, se frustram, se enganam e acabam se decepcionando com a fé. Não é? Amizades e conselhos que muitas vezes parece ser bom, não é? Alguém que chega para aconselhar, dizer, olha, segue teu coração, faça o que te faz feliz, mesmo que isso vá contra os princípios de Deus. E às vezes as pessoas caem nisso. E às vezes a gente acha que essas pessoas que vêm nos dizer isso, olha, segue teu coração, faz o que te faz feliz, acham que são pessoas que são nossos amigos, que estão demonstrando cuidado, que estão demonstrando apoio, mas no final, meus irmãos, vai nos levar, sabe a quê? A escolhas que vão destruir as nossas vidas. Então é isso que o diabo faz, o falso parecer verdadeiro. Faz com que o errado pareça certo. Mentir, rapaz, para você não magoar, minta, para você evitar problemas. Não precisa você dizer a verdade. Você vai estar tendo cuidado e compaixão dessa pessoa. Mas, meus irmãos, mentira continua sendo pecado, ainda que pareça, muitas vezes, inofensivo. Não é? Outros vão dizer, rapaz, você não precisa de Deus, você é suficiente. Não é? E sermos autoconfiantes, isso é saudável para as nossas vidas. Vão nos dizer isso muitas vezes. É o errado que parece ser certo, mas, meus irmãos, é errado, porque isso é orgulho, isso é independência de Deus. E nós estamos aprendendo que precisamos depender de Deus. O perigoso parecer útil, olha só, é aquele que usa a manipulação para conseguir favores e vantagens. Aí diz, olha, é só a estratégia para abrir as portas. Mas é perigoso porque leva você a mentir, leva você a explorar, a quebrar a confiança, não é? A buscar coisas que
trazem respostas rápidas para você seguir a direção, e isso é perigoso, porque vão abrir portas espirituais para que você seja enganado e você fique oprimido, tá certo? Então, tudo isso, o diabo ele faz para nos enganar, nos enganar. Então, Mateus 24 diz, olha só, surgirão o quê? Falsos cristãos, vão surgir o quê? Falsos profetas, e eles vão fazer tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, a gente precisa ter cuidado, porque vão surgir falsos profetas e pessoas que fazem tão grandes sinais e prodígios que parecem até serem Deus, né? E vão enganar até os escolhidos. O diabo ele tem duas táticas que ele usa de forma assim descarada. Primeira, ele leva ao pecado. Ele é o mestre da mentira. Ele nos convence que o mal não é tão ruim. Rapaz, o mal não é tão ruim, não. Ele vai nos tentar convencer que ninguém vai descobrir, olha, você vai fazer, faz escondido, ninguém vai saber. E Deus vai te perdoar. Deus não te perdoa no final? No final de tudo, Deus não te perdoa? Mas depois, meu querido, sabe o que é que ele faz? Ele faz com que você afunde na culpa. Depois que a gente peca, ele primeiro nos dá a oportunidade de pecar, e depois que a gente peca, sabe o que é que ele faz? Ele nos prende a culpa. Ele mesmo vai nos acusar e vai fazer com que a gente se sinta o quê? Uma pessoa indigna e uma pessoa fracassada. Então, ele nos faz acreditar que aquilo que nos tenta trará satisfação. Ele enfraquece nossas convicções, nos esgota a ponto da gente buscar um alívio imediato. Aonde? Na mentira que ele conta. Distorce nossos pensamentos e faz com que a gente seja impedido de saber, decidir, discernir o que é certo e o que é errado. Por quê? Ele começa com a tentação. Tentação. E aí, 1 Coríntios 6, 18 a 20, tem conselhos de Paulo. Primeiro, ele diz, olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os cometem. Veja só. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, ele manda você fugir da prostituição. Paulo não diz resista. Pelo contrário, ele diz fuja. Fuja. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Isso quer dizer outros pecados, como mentira, como o roubo, como ira, brigas. Tudo isso afeta primeiramente o quê? As relações externas. Mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. A imoralidade sexual é diferente, meus irmãos, desses outros pecados. Por isso que Paulo diz, fujam da imoralidade sexual, porque quem peca fora do corpo também peca, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Ele ainda diz mais, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, com o corpo de vocês, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, nós precisamos nos lembrar que o nosso corpo pertence a Deus e foi comprado por um alto preço. Por isso, precisamos sexualmente sermos puros. Não é por uma questão apenas de moralidade social, não, mas é por adoração a Deus. Então, a gente deve fugir, e fugir da imoralidade sexual, fugir daquilo que nos tenta, não é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza. E se a gente foge, é sinal de sabedoria, pois preserva, sabe o quê? A santidade e evita que a gente peque. Então, Paulo nos ensina que o pecado sexual é o único em sua gravidade, pois atinge o próprio corpo, que é morada de Deus. Por isso, o caminho é a gente não negociar com a tentação. Não negociar. Não seja presa fácil, mas, pelo contrário, fuja dela. Então, as duas formas, tentação, foge da impureza, foge das paixões da mocidade, e segue de que maneira? Segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então, você foge das paixões da mocidade, do que nos tenta,
e procura um local para seguir, um caminho para seguir, um local para ir, que é o quê? Onde há justiça, onde há fé, onde há amor, onde há paz, com os que têm coração puro e invocam o Senhor. Procure estar com essas pessoas. Procurem estar perto dessas pessoas. Não de quem os leva a ser tentado, porque nós sofremos uma oposição espiritual. Por isso, mais uma vez, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. E se você sujeitasse a Deus, o diabo ele vai fugir de você. Então, ele está ensinando que a vitória espiritual começa, sabe como? Quando a gente se submete primeiramente a Deus. Você não vai vencer sem Deus. Você não vai vencer essa guerra espiritual sem Deus. E eu preciso me submeter a Deus, reconhecer sua autoridade, viver em obediência, ser fortalecido no Senhor, para que a gente possa resistir às tentações e possa resistir os ataques do inimigo. E o diabo, ele, se você fizer isso, se submeter a Deus, reconhecer a autoridade de Deus, obedecer a Deus, eu lhe garanto, o diabo não terá poder sobre vocês, porque é a palavra de Deus que está dizendo, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. E aqui eu vou falar agora de quando eu devo lutar e de quando eu devo fugir. Quando é que eu devo lutar? Quer fugir de suas obrigações financeiras? Lute, trabalhe, busque meios de conseguir o dinheiro legalmente e honestamente para poder pagar e cumprir suas obrigações financeiras. Está difícil melhorar seu relacionamento familiar? Lute. Se na sua casa está difícil a sua convivência com seus filhos, com sua esposa, lute para melhorar. Você está cansado de tentar crescer espiritualmente e não consegue? Lute, busque aprender da palavra de Deus, busque a igreja. Você tem que lutar. É duro permanecer moralmente íntegro no trabalho quando as pessoas lhe tentam a pecar, lhe levam a pecar, lhe oferecem meios de pecar. Está difícil? Você deve lutar. Mas também eu preciso saber quando fugir. Quando você achar que está sendo tentado a envolver-se em um relacionamento errado, fuja. Se você acha que uma amizade está lhe levando a um relacionamento errado, evite essa amizade e fuja dela. Se você está tentado a comprar algo que você não pode pagar, que vai além das suas posses, fuja, não queira nem ver. Se você está tentado a assistir um programa questionável, algo que é ilícito, que tem uma linguagem obscena, pecaminosa, deixe de assistir. Se ser tentado a fazer um negócio desonesto, também fuja. Se é na rede social, se você acha que está na internet, no Instagram, Facebook, seja lá o que a outra rede social for, pode lhe levar a pecar e a se afastar de Deus, desativa a conta, deixe de estar acessando, não é? E fuja disso. Por quê? Que a cilada da culpa, ela vai nos levar, sabe a quê? A nos sentirmos como pessoas fracassadas. O diabo vai colocar isso na nossa mente, olha, você é um fracasso. O diabo vai dizer, você é um impostor. Você é digno de ser como os cristãos. As primeiras coisas que ele vai dizer para você. Vai colocar na sua mente que você é um fracassado, vai colocar na sua mente que você é um impostor, que você não é digno de ser cristão. Ele vai sussurrar no seu ouvido, olha, dizer, olha, a vida do cristão só serve para Jean, a vida do cristão só serve para a irmã Maria, a vida do cristão só serve para Elialda, a vida do cristão só serve para Alexandre. Não serve para você não, meu irmão. Sai dessa, só serve para os outros. Mas não é para a gente, não. E a gente deve residir, ele vai tentar colocar na nossa mente, desista de ir para a igreja, volta a fazer o que você fazia antes, volta a beber, volta a se prostituir, volta a adulterar, volta a trair, volta a viver na imoralidade sexual. Ele vai estar dizendo isso no seu ouvido a todo momento. Você não é digno, não. Você não vai conseguir, não. Meu querido, se acreditarmos nessas mentiras, nós estaremos, sabe aonde? Onde o inimigo quer. Nós estaremos no lugar que o inimigo quer e planejou para nós. Sabe que lugar é esse? Derrotados, ineficazes e convencidos de que nós somos pessoas repugnantes aos olhos de Deus. Então, depois que a gente peca, Satanás, sabe o que é que ele faz? Ele nos prende a culpa. Ele nos acusa dos nossos próprios erros. E ele faz isso de forma tão sutil que pensamos que a voz acusadora é a nossa própria consciência. Você peca e depois você fica com aquilo na mente. Rapaz, eu sou uma pessoa repugnante. Eu sou um derrotado. E eu acho que isso
Eu mesmo que estou dizendo, a minha consciência que está me dizendo, não, é o diabo que está lhe dizendo, lhe acusando de forma sutil, acusando você e fazendo com que você ache que é a sua própria consciência e que você é um fracassado, quando, na verdade, em Deus, nós não somos fracassados. Então, é importante nós conhecermos. A Bíblia diz, erreis porque não conheceis as Escrituras, não é? Eu preciso conhecer o inimigo, para que não sejamos vencidos, 2 Coríntios 2:11, por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Eu preciso conhecer as armas, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E eu preciso conhecer a vitória. Eu preciso estar consciente de que maior é o que está em mim, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Então, a batalha espiritual, ela é uma realidade. E se nós não conhecermos e não nos prepararmos, nós vamos correr o risco de sermos derrotados. Não entenderemos o que está acontecendo conosco e seremos de pouca ajuda para os que também estão nessa guerra. Então, eu preciso estar firme nessa batalha para não correr o risco de ser derrotado. Fazendo o quê? Sendo submisso a Deus, resistindo ao diabo e vigilante constante. E a nossa certeza final de tudo isso, meus irmãos, é saber que em todas estas coisas, glória a Deus por isso, nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Então, a guerra espiritual, ela é real. Além de ser real, ela é intensa. Mas não precisamos ter medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Cristo já conquistou a vitória definitiva lá na cruz. Nossa posição não é de lutar pela vitória. Veja só, repito, nossa posição não é de lutar pela vitória, mas lutar a partir da vitória que já foi garantida. Quando nós conhecemos as táticas do inimigo, quando nós usamos as armas espirituais que Deus nos dá, e quando nós permanecemos firmes na fé, nós podemos experimentar, sabe o quê? A vitória que já é nossa em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, em todas estas coisas. Nós, filhos de Deus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E assim a gente termina a nossa segunda aula, parte 2, vencendo a batalha invisível. Eu agora vou abrir